Eu estava sentada dentro do meu carro, olhando fixamente para um aviso de renovação do contrato de aluguel, sabendo que uma única assinatura poderia me prender em uma vida que eu já não tenho certeza se quero continuar vivendo. Então me diz, como você se afasta de alguém que te salvou, mas que aos poucos se tornou alguém ao lado de quem você não consegue mais respirar? Porque é exatamente onde eu estou agora. E a pior parte, ele não faz ideia do quão perto eu estou de ir embora. Eu tenho 28 anos e estou casada com o meu marido há quase 7 anos. Mas a nossa história não começou como a da maioria das pessoas. Não teve aquele romance longo, nem anos de namoro, nem planejamento cuidadoso. Começou com caos. Eu era jovem, assustada e estava grávida. Completamente sozinha. O pai do meu bebê não estava presente e eu me lembro de sentir como se todo o meu futuro já tivesse desmoronado antes mesmo de começar. E então, ele apareceu. Ele não precisava. Essa é a parte que ainda mexe comigo até hoje. Ele escolheu ficar. Ele colocou o nome dele na certidão de nascimento do meu filho. Segurou minha mão nas consultas médicas, nas noites sem dormir, em meio a todo o medo e incerteza que eu estava vivendo. Ele se tornou pai de uma criança que não era biologicamente dele. E nunca tratou meu filho de forma diferente. Naquela época eu pensei, é isso. É esse tipo de homem com quem você constrói uma vida. E por um tempo, realmente foi assim. Éramos jovens, sem dinheiro, tentando descobrir tudo no caminho. Mas existia uma sensação de união, como se estivéssemos juntos contra o mundo. Eu era mais impulsiva, mais espontânea, e ele era calmo, estável, centrado. Opostos, né? Funcionava, ou pelo menos parecia funcionar. Não demorou muito para termos outro filho juntos. E, de repente, deixamos de ser duas pessoas tentando sobreviver para sermos uma família inteira tentando se manter de pé. Mas tem uma coisa que ninguém te avisa. Quando você pula a fase de se descobrir sozinho, quando você entra direto no modo sobrevivência, cheio de responsabilidades, as rachaduras não desaparecem. Elas só esperam e uma hora aparecem. No começo, eram coisas pequenas. Coisas que você ignora porque está ocupado demais, cansado demais, sobrecarregado demais para pensar profundamente sobre isso. Ele ficou no mesmo emprego o tempo todo, sem crescimento, sem ambição, apenas parado. E eu dizia para mim mesma que estabilidade era mais importante do que correr atrás de algo incerto. Mas estabilidade só funciona quando realmente sustenta. E a nossa não sustentava. Eu virei a pessoa que segurava tudo. Troquei de emprego várias vezes, buscando oportunidades melhores, salários maiores, qualquer coisa que pudesse nos dar um pouco de respiro. Voltei a estudar, tentando construir algo melhor para o nosso futuro. E quando ainda não era suficiente, eu fazia o que fosse preciso. Trabalhei a imposto de gasolina. Fiz entregas de comida. Pedei turnos que ninguém queria. Horários que me esgotavam completamente. Só para garantir que as contas fossem pagas e que meus filhos tivessem o que precisavam. E durante tudo isso, ele permaneceu exatamente igual. Salário mínimo. Mesma rotina. Mesmas desculpas. Eu continuava dizendo a mim mesma que ele ia melhorar, que talvez ele só precisasse de tempo, que talvez eu estivesse sendo dura demais. Mas o tempo passou e nada mudou. Na verdade, mudou sim. Eu
Eu cansei. Não só fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente. De um jeito difícil de explicar se você nunca viveu isso. É aquele tipo de cansaço em que você nem tem mais energia para ficar com raiva. Você só se sente vazio. E não era só o dinheiro, era todo o resto também. A casa, as crianças, as responsabilidades que nunca acabavam. Ele não limpava a casa a menos que eu pedisse. E mesmo quando fazia, não parecia ajuda de verdade. Era como fazer o mínimo só para dizer que fez algo. Eu precisava lembrar. Depois lembrar de novo. Até ficar frustrada o suficiente para virar discussão. E toda vez era a mesma coisa. Eu dizia que precisava de mais dele. Ele prometia mudar. Por algumas semanas, talvez um mês, melhorava. Ajudava mais. Prestava mais atenção. Estava mais presente. E ele me deixava acreditar. Talvez agora seja diferente. Mas então tudo voltava lentamente ao que era antes. E esse ciclo? Ele te quebra. Porque te dá esperança. Só o suficiente para te machucar de novo. E em algum momento eu parei de vê-lo como meu parceiro e comecei a sentir como se tivesse 3 filhos em vez de 2. Só de pensar isso já me sinto culpada. Porque ele não é uma pessoa ruim e é isso que torna tudo mais difícil. Ele é gentil, carinhoso. Esteve comigo em momentos que ainda importam muito. Quando minha mãe faleceu há 4 anos, eu não sei se teria conseguido passar por aquilo sem ele. A mãe dele cuidou da minha nos últimos dias, para que ela não precisasse ser internada. Esse tipo de apoio, esse tipo de amor, não é algo que você simplesmente esquece. E eu não esqueci. É por isso que ainda estou aqui. É por isso que ainda hesito. Porque como você vai embora de alguém que esteve ao seu lado nos seus piores momentos? Mas então eu penso em tudo o que vivemos depois. O divórcio dos pais dele, logo depois do nascimento do nosso segundo filho. Ele nunca falou muito sobre isso, mas eu vi o impacto. Como ele se fechou, como evitou lidar com aquilo. E recentemente, minha avó faleceu. Isso mudou tudo, porque colocou tudo em perspectiva. Meu pai me ofereceu algo que eu nunca esperei. Ele disse: se eu quiser ir embora, se eu quiser recomeçar, ele vai me ajudar. Ele está disposto a reformar a casa da minha avó para que eu e as crianças possamos morar lá. Minha madrasta tem contatos, oportunidades, caminhos para me ajudar a conseguir um emprego melhor, uma vida melhor, uma saída. E desde essa conversa eu não consigo parar de pensar nisso, porque pela primeira vez em muito tempo existe outro caminho. Mas não é simples, nada disso é simples, porque ir embora não significa apenas recomeçar. Significa quebrar algo que foi a minha vida inteira por 7 anos. Significa pegar meus filhos e entrar no desconhecido. Significa escolher a mim mesma em vez da pessoa que um dia me escolheu quando ninguém mais escolheu. E eu não sei se sou forte o suficiente para isso. Eu fico imaginando como será a vida daqui a 5 anos se eu ficar. Sinceramente, isso me assusta, porque eu não vejo crescimento, não vejo mudança, só vejo o mesmo ciclo, se repetindo de novo e de novo. Mas quando imagino ir embora, isso também me assusta, porque é incerto, é solitário, é começar do zero, e eu não sei qual medo é pior. A verdade é, isso não foi uma decisão repentina, foi construindo devagar, silenciosamente, como algo rachando por baixo da superfície, enquanto por fora tudo ainda parece
normal. Porque se você olhasse para a gente de fora, provavelmente não veria nada errado. Nós não gritamos, não brigamos o tempo todo. Não existe aquela explosão que faz você pensar, acabou. É mais silencioso que isso. E de alguma forma pior. Porque te prende nesse lugar onde nada é ruim o suficiente para justificar ir embora. Mas nada é bom o suficiente para você querer ficar. E eu tenho vivido assim há muito tempo. Já falamos sobre divórcio antes. Não uma, nem duas vezes. Muitas. Não é segredo. Se eu sentasse hoje e dissesse que vou embora, ele não ficaria surpreso. E isso também me assusta. Porque se ele já sabe que eu estou infeliz, porque nada mudou de verdade. Eu penso muito nisso. Nas conversas em que tentei explicar como me sentia. Como estava sobrecarregada. Como me sentia sozinha, mesmo com ele ao meu lado. Ele escutava. Pedia desculpas. Dizia tudo certo. Eu vou melhorar. Eu não sabia que estava tão ruim. Eu não quero te perder. E por um tempo, ele tentava. Mas tentar por algumas semanas não é o mesmo que mudar. E eu não acho que ele entenda isso. Ou talvez entenda. E simplesmente não sabe como ser diferente. E isso dói mais do que qualquer outra coisa, porque me faz sentir que esperei por uma versão dele que talvez nunca exista. Ultimamente, ele tem dito que eu estou diferente, distante, estranha, e ele não está errado. Mas não é porque estou escondendo algo, é porque minha mente está sempre em outro lugar, imaginando cenários, ensaiando conversas, tentando prever como seria a vida se eu fosse embora. E como seria se eu ficasse. É como se eu já estivesse meio ausente, mesmo ainda estando ali. E eu odeio isso. Odeio a ideia de ele achar que estou traindo, mentindo ou fazendo algo errado, porque eu não estou. Mas ao mesmo tempo, eu estou sendo honesta. Se eu estou ali, sorrindo, vivendo normalmente, enquanto planejo um futuro sem ele. Isso é melhor? Essa pergunta não sai da minha cabeça, porque eu não sei o que é pior. Trair de verdade, ou se desligar emocionalmente, fingindo que está tudo bem. E então veio o momento. Não foi dramático, não teve gritos, só um dia comum, em que algo dentro de mim simplesmente se assentou. Uma verdade que eu já sabia, mas não queria encarar. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eu disse: eu acho que não consigo mais. Ele ficou em silêncio. Perguntou se eu estava falando sério e eu apenas assenti. Eu disse tudo, que estava cansada, que me sentia sozinha, que precisava de um parceiro, que não podia continuar vivendo assim. Ele não gritou, não brigou. Só disse algo que nunca vou esquecer. Eu achei que ainda tinha tempo e aquilo me destruiu, mas também confirmou tudo. Nós conversamos por horas sobre tudo, sobre os filhos, sobre o passado, sobre o que viria depois. E alguns dias depois, eu fui embora. Sem drama, sem gritos, apenas silêncio. Eu o abracei, entrei no carro com meus filhos e dirigi. Não me senti livre, não na hora. Me senti com medo, mas lá no fundo havia algo pequeno, mas real. Uma sensação de que talvez eu finalmente pudesse voltar a respirar. Eu não sei como será o futuro, não sei se isso foi o certo, mas sei de uma coisa: ficar teria significado no perder completamente. E eu não podia deixar isso acontecer. Então eu escolhi o desconhecido. Eu escolhi o risco. Eu escolhi a mim. E você? O que faria no meu lugar? Ficaria por amor, história e conforto? Ou iria embora em busca de algo melhor? Me conta nos comentários. Eu leio todos. E se histórias assim tocam você,
Se você já enfrentou decisões impossíveis, se inscreve no canal, porque às vezes as escolhas mais difíceis são as que mudam tudo.